Por determinação da Justiça, vereadores de Brodowski terão de devolver parte dos salários reajustados no ano passado. A promotoria entende como inconstitucional a aprovação da matéria. Segundo um especialista, esse fato desgasta a imagem da Câmara Municipal. A sentença judicial do dia 4 de janeiro determina que 8 dos 11 vereadores que votaram a favor do reajuste do subsídio em 2014 devolvam cerca de R$ 5.500 cada. Os valores são referentes aos 12 meses do ano passado, quando o salário de R$ 5.000 passou para R$ 5.600, um reajuste de 13%. Na época, apenas 3 vereadores foram contra e 8 votaram a favor. São eles: Hildo Filho, Mário Fabre, José Furlan, Rony Silva, Brás da Silva Filho, Arthur Lima, José Wilson Soares e o presidente da casa, Cristiano Borborema. O reajuste de 13% foi aprovado em 2014. O Ministério Público e a Justiça entenderam que houve equívoco dos parlamentares que só poderiam reajustar salários dos servidores municipais. Os vereadores também foram multados com base na Lei de Improbidade Administrativa e podem perder função pública e direitos políticos por 10 anos. A decisão ainda cabe recurso. O chefe do Legislativo preferiu não gravar a entrevista. Os advogados dele e de outros 3 parlamentares disseram que não houve ilegalidade na aprovação do projeto e que se tratou de uma aplicação dos índices inflacionários do período. Também não há improbidade administrativa. Eles pretendem recorrer da decisão diante da falta de instrução processual. Essas fases foram suprimidas com julgamento antecipado, respeitamos a decisão da nobre magistrada, mas isso será arguido em fase de recurso de apelação com pedido de nulidade dessa decisão para retorno dos autos, para que a gente possa fazer toda a fase instrutória que não foi realizada. A defesa afirma ainda que o presidente da Câmara já iniciou o processo de devolução e os vereadores José Brás, Arthur Lima e José Wilson também já devolveram 100% dos valores recebidos. Isso sequer foi ventilado na sentença. A sentença foi omissa nesse sentido, eles devolveram espontaneamente, de modo que então não há dolo, não há má-fé, não houve enriquecimento ilícito, quanto menos prejuízo ao erário. Este cientista político não enxerga ilegalidade na decisão da Justiça. Para ele, mesmo se tratando de uma aplicação inflacionária, os vereadores não poderiam reajustar o subsídio durante a própria legislatura. Poderia pensar, por exemplo, num aumento, mas sempre uma legislação futura, né? Senão eles estariam legislando em causa própria, o que é proibido. Então, eu entendo que a decisão está correta. Diante dessa polêmica, há um desgaste na Câmara de Brodowski? Eu entendo que sim. Não é um momento também de se discutir aumento, né? Nós tivemos uma crise em 2015, 2016 está caminhando também para um ano muito difícil. Sem dúvida, é a melhor coisa que eles têm que fazer. Devolver. Eles mesmo aumentar é ruim, né? E a gente se ferra, né? Tem que acertar sim, né? Já que fizeram já que pegaram já sabendo que é da BO, tem que devolver, né? Rafael Aguiar de Brodowski para o Jornal da Clube. Nossa produção tentou entrar em contato com os vereadores Hildo Filho, Mário Fabre, José Furlan e Rony Silva, mas os mesmos não retornaram às nossas ligações. Ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pucci, vamos conversar agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, mesmo devolvendo os valores com correção, os vereadores ainda estão sob risco de punições na Justiça? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Pucci. Sim, porque o crime de improbidade administrativa é o ato. Independente se eles fizeram a devolução ou irão fazer a devolução a posterior, o crime foi cometido. E esse crime exatamente é que dará as punições, como a inelegibilidade, a cassação até do mandato e outros. Então não interessa se vai ser devolvido ou se já foi devolvido. Interessa que o crime foi feito. Além de ferir a lei, nós podemos dizer que no caso de Brodowski houve uma desobediência a princípios da administração pública? Totalmente. O princípio, por exemplo, da anterioridade, o princípio de não legislar em causa própria, que foi exatamente o que esses vereadores condenados fizeram. Eles legislaram, aprovaram um aumento para eles próprios, quando deveriam fazer para a próxima legislatura. E também mostrou assim aquela expectativa que o homem público tem de que ele está acima da lei.
né, o desrespeito do homem público à lei, porque eles foram alertados pelo Poder Executivo de que não poderia ser feito esse aumento dessa forma, foram alertados pelo Ministério Público de que não poderiam ser feito o aumento dessa forma e insistiram nisso e receberam esses salários, usufruíram desse benefício. Então, assim, eles desrespeitaram tudo aquilo que um homem público deveria respeitar. Esta possível condenação dos vereadores também pode chegar à Justiça Eleitoral? Com certeza, essa condenação dos vereadores feita na Justiça Civil, ela já prevê a ineleição deles por um período de 10 anos. Então, durante 10 anos, eles não poderão se eleger, né? Então, isso interfere exatamente na Justiça Eleitoral, que é um braço também da Justiça Civil. E esse dinheiro que for devolvido, precisa ter um destino específico? Sim, esse dinheiro, quando devolvido, inclusive com as multas, porque eles foram condenados em devolver 3 vezes aquilo que receberam indevidamente, ele deverá retornar aos cofres da Câmara Municipal e, ao fim do mandato, se não gasto de outra forma, deverá retornar aos cofres públicos da Prefeitura Municipal. Para os moradores e as outras entidades que não estiverem contentes com os aumentos salariais, como vimos aí o da Câmara de Brodowski, qual o melhor caminho para essas pessoas? Na realidade, é se mobilizar, né? Não basta simplesmente se queixar nas redes sociais. Tem que ter uma mobilização, procurar o Ministério Público, oferecer as denúncias, porque nesse caso especificamente nós vimos que tudo partiu de uma ação do Ministério Público. E está aí de uma forma rápida, até ligeira, para o Brodowski, em 2 anos já se tem uma condenação prévia desses vereadores. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Obrigado, Cláudia.